Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aos Minutos de Esperança. Que o seu coração esteja hoje totalmente aberto para os grandes atos de graça e de misericórdia de Deus. Ao final dessa reflexão, curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também em nosso canal no YouTube. Deus abençoe você e a sua família. A reflexão de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versos 11 a 13. Aqui nós lemos: Então Samuel perguntou: São esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: É este, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Após o profeta Samuel ter sido enviado por Deus para a casa de Jessé em Belém, para ungir o futuro rei de Israel, ele se deparou com uma cena inesperada. Um por um, os filhos mais velhos de Jessé foram apresentados, altos, fortes e com aparência de reis. No entanto, Deus rejeitou a todos, ensinando a Samuel a lição crucial de que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Apenas quando Davi, o filho mais novo que estava no campo cuidando das ovelhas, foi chamado, a escolha divina se revelou. Essa história nos oferece lições profundas para a nossa vida hoje, mostrando-nos que o padrão de Deus é muito diferente do nosso. Todos os indícios humanos apontavam para seus irmãos mais velhos que possuíam a aparência de líderes fortes e impressionantes. Contudo, a escolha de Deus estava em Davi, o pastor que ninguém notou. Isso demonstra que os planos de Deus não são baseados em nosso mérito, na nossa aparência ou nas expectativas dos outros, mas no propósito soberano de Deus. Embora os irmãos de Davi parecessem candidatos perfeitos, eles não eram o plano de Deus. Essa história nos ensina como viver uma vida alinhada aos propósitos de Deus, em vez de tentar controlar o nosso próprio caminho. Da mesma maneira como Samuel não conseguiu ungir os irmãos mais velhos de Davi, muitas vezes tentamos forçar planos e portas que não são para nós. A unção sobre Davi nos ensina a confiar que o caminho que Deus tem para nós é o único que realmente prosperará. Então, em vez de insistir em nossos próprios planos, devemos buscar a sua orientação, permitindo que Ele abra as portas certas e feche aquelas que não fazem parte do seu propósito. Outra lição importante que aprendemos com essa história é que o caminho para a grandeza, segundo a lógica de Deus, começa na humildade e na obediência. Davi não estava treinando para ser rei, ele estava apenas sendo um pastor fiel. O caráter dele estava sendo moldado na solidão e na simplicidade, e foi isso que Deus viu. Isso nos ensina que os propósitos divinos para a nossa vida muitas vezes são revelados e construídos em meio à fidelidade em nossas tarefas diárias, mesmo quando ninguém está nos vendo. A sociedade valoriza o currículo, a aparência e as conexões, assim como Samuel valorizou a estatura de Eliabe. No entanto, Deus olha para o nosso coração. A história de Davi nos encoraja a não nos compararmos com os outros, nem a nos preocuparmos com o que o mundo valoriza. Nossa verdadeira identidade e o nosso valor estão em quem somos para Deus. E Ele é quem nos capacita e nos unge para o que Ele nos chamou a fazer. Você já se colocou nas mãos do Senhor para que os seus propósitos emocionais, profissionais, relacionais estejam alinhados aos propósitos de Deus para a sua vida? Se você quer fazer isso hoje, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor olha para o nosso coração. Obrigado porque somos incomparáveis aos Teus olhos.
Obrigado porque somos únicos e o Senhor nos vê a partir daquilo que somos por dentro. O Senhor descarta as aparências que muitas vezes são enganosas. Pai querido, obrigado pela história que acabamos de refletir nesse momento. Obrigado porque o Senhor nos ensinou lições preciosas. Precisamos aprender a viver com humildade diante do Senhor. Então abençoa-nos nesse dia, Pai, para que os nossos planos estejam alinhados aos Teus planos, para que os nossos propósitos estejam alinhados aos Teus propósitos. Nos dê a força que precisamos para esse dia, nos dê a motivação que necessitamos, nos dê a orientação do Teu Espírito para não tomarmos decisões erradas. Nos fortaleça, Pai, abençoe a nossa família, abençoe os nossos planos emocionais, profissionais, espirituais. Abençoa-nos, Pai, em tudo aquilo que fizermos. Pai querido, tome, portanto, a nossa vida nas Tuas mãos e nos dê a unção do Teu Espírito Santo nesse dia. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido e nós os fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com essa oração, com essa reflexão, não se esqueça, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe aí seus pedidos e agradecimentos e com a bênção de Deus nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.